35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem que pode te separar do amor de Cristo? Seu marido pode te separar do amor de Cristo? Seus pais podem te separar do amor de Cristo? A pandemia pode te separar do amor de Cristo? Ah, agora eu não vou mais para a igreja, então eu vou aproveitar esse momento, eu vou dormir até mais tarde, eu vou aproveitar esse momento que eu ia para a igreja, eu gastava 1 hora, 2 horas, 3 horas, então eu vou fazer as minhas coisas. Não, a palavra diz que nós vamos adorar o Senhor todo o tempo, é 24 horas por dia, independente se você tá tendo culto na sua igreja, se não tá. Nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus, a não ser você. Quantas pessoas, por causa de um pedido, né, um parente ficou enfermo, a pessoa jejuou, orou, creu, a pessoa morreu. Agora ela começa a culpar a Deus porque Deus não curou aquela pessoa. E se afasta de Deus, sai dos caminhos do Senhor, porque Deus não fez aquilo que ele pediu. E nós não sabemos o propósito do Senhor. Talvez ele tinha um propósito muito maior daquela pessoa ter morrido e do que ela ter ficado viva. Então, Deus seria muito mais glorificado com a morte dela do que com a vida. Mas para nós, a gente pode não entender agora, mas futuramente nós iremos entender. Então, a única pessoa que pode te separar do amor de Deus é você mesmo. Você saindo dos caminhos do Senhor, você parando de ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão com o Senhor. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Nada, porque Ele nos ama, Ele está todo o tempo nos abençoando. Todo o tempo Ele lembra de nós, está querendo ter uma comunhão conosco. O tempo todo Ele quer nos abraçar, o tempo todo Ele quer conversar, Ele quer saber como é que foi o nosso dia, Ele quer nos abençoar. Nós que nos separamos dele, nós que ficamos no dia a dia, na correria do dia a dia, fazendo uma coisa, fazendo outra e esquecemos dele. Mas ele nunca esqueceu de nós, ele nunca esquece de nós. Diante de tantas pessoas que tem neste mundo, ele se importa com você, ele se importa com cada pessoa, porque Deus é um Deus onipresente, ele é onisciente, e onipotente, ele tem todo o poder, ele toda a ciência, ele sabe de todas as coisas e ele está presente em todos os lugares. Então, as coisas que estão acontecendo não é porque ele não se importa com a humanidade, e sim porque o povo, a humanidade, esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Esqueceu que existe um Deus de amor. E vê um Deus como um Deus cruel, um Deus ruim, que traz castigo ao seu povo. Se você tem pai, um dia você já foi castigado pelo seu pai? Você fez alguma coisa que desagradou a ele, desobedeceu que você apanhou, ou ficou de castigo, ou ele deixou de fazer alguma coisa que você gosta? Do mesmo jeito é Deus, mas só que Deus ele castiga, ele julga na verdade, cada um pelos seus pecados, porque Deus é santo e ele abomina o pecado. Ele te ama. De todo o coração, de todo o ser dele, ele te ama. Mas ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado. Então, as coisas ruins que estão vindo ao mundo, não é porque ele não ama a humanidade, não é porque ele quer destruir, não é como algumas pessoas estão falando assim, é porque a humanidade cresceu tanto que ele não está dando conta. O mundo já não está dando conta, então vai destruir um pouco, vai fazer tipo Thanos, né? Destruir um terço, 2/3 da humanidade para que eles possam viver. Não. Ele quer ter comunhão com todo mundo.
Tanto é que ele falou para Abraão que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que seriam incontáveis. Ele já sabia isso quando apenas eram dois, só Abraão e Sara. Apenas dois. Deus já tinha um sonho de ser uma multidão de pessoas. O crescimento não está acima de que Deus planejou, não. Está no controle de Deus, nada saiu do controle dele. Mas o povo, os homens que são maus, que saiu dos caminhos do Senhor. E por isso que está vindo todas essas tragédias, por isso que está vindo essa falta de amor. E isso que está acontecendo, essa falta de amor é bíblico, que fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Por quê? Por causa desse distanciamento. As pessoas não se preocupam mais com as outras, as pessoas só querem agora ficar no seu mundinho, na internet, ficar fazendo o que é o seu bel prazer e esquece das outras pessoas, esquece que tem gente aí fora sofrendo, que esquece que tem gente aí fora morrendo e nem sequer pode interceder por elas. Porque se você não pode alimentar, ore para que alguém possa vir alimentar. Se você não pode dar um teto para elas, ore para que apareça alguém e dê um teto para elas. Se você não pode cuidar, ore para que alguém cuide, mas sua oração vale muito. Amém? Continuando. Quem nos separar do amor de Cristo Jesus? Será tribulação? Estamos passando por tribulação. Ou angústia, ou perseguições, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Tem muitos cristãos por aí, na China, na Índia, em muitos lugares fora, que estão sendo perseguidos por causa do amor ao Evangelho. E a palavra fala que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar? Será perseguição? Será espada? Será que se botarem um revólver, uma espada diante de você e falar assim, negue esse Deus, ou você morre? Será que você teria essa força de não negar? Todo mundo vai falar que não, mas será que se fosse de verdade, se você tivesse com a metralhadora apontada para você e falasse assim, ó, nega a Deus ou você morre? Será que você suportaria tanta pressão? A palavra pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será que uma metralhadora pode te separar? Será que esses problemas podem te separar? Será que um desemprego pode te separar? Será que um problema qualquer, uma morte, pode te separar? 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso aqui, os discípulos estavam sendo perseguidos. Paulo estava sendo perseguido e ele falava assim, olha, que nós enfrentamos a morte todos os dias por causa do nome de Cristo. E ele estava falando diante de cadeias, diante de chicotes, diante de prisões, diante de perseguições, ele falou, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nós estamos aqui, não temos perseguição, nós temos o livre-arbítrio, nós temos nós somos livres para pregar o Evangelho, nós somos livres para crer no Evangelho, para orar, para louvar na porta da nossa casa e para falar, mas muitos não são. E o que você tem feito?
com essa liberdade que você tem. Aproveite. Nós precisamos aproveitar cada instante que nós temos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã pode haver perseguição. E o que você não fez hoje, amanhã pode vir fazer falta. Amém? 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mesmo diante de perseguição, mediante de fome, mesmo diante de tribulação, de angústia, de perigo, de nudez, Paulo diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós também somos mais que vencedores. Por que que nós somos mais que vencedores? Quando acabar essa pandemia, nós vamos, aqueles que perseverarem até o fim, aquele que não desanimar diante dessa pandemia, desse isolamento social, vai estar bem mais forte. Aqueles que estiverem participando dos cultos nos lares, aqueles que estiverem fazendo relógio de oração, aquele que estiver louvando na frente da sua casa, que está se alimentando o seu espírito, esses vão estar cada vez mais fortes. Por isso que a palavra fala que eles vão ser mais que vencedores, porque eles vão passar por tudo isso e ainda vai estar muito mais forte do que estava antes. Porque a igreja do Senhor vai estar mais fortalecida. Aqueles que era o joio, aqueles que estavam só tirando a força da igreja, que vão comparar a igreja com a planta, aquelas galhas que estavam tirando a força da igreja, que eram aquelas pessoas que estavam desanimadas, aquelas pessoas que não queriam, que acabou desanimando durante essa pandemia. Agora que não vai estar, elas vão estar mais fortes, a igreja vai estar muito mais forte. Ou aquelas pessoas que estavam fracas, elas se fortaleceram e ficaram tudo igual, tudo mais forte, todos mais fortes em Jesus. Amém? 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Somente você. Você, se você falar assim, chega, eu não quero mais, eu não quero esse Deus, eu não quero esse amor, eu quero viver a minha vida, aí sim, você pode se separar, mas Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai falar assim, eu tô cansado de fulano, eu vou largar ele. Deus nunca vai te largar, porque você é filho dele, você é importante para ele e ele te ama. Mesmo antes de você nascer, ele já te escolheu como filho e ele já te amou, mesmo antes de tudo, antes de você nascer. Todos os seus dias já estava escrito no livro. Amém? Vamos agora abrir lá no Salmos, capítulo 46.